De 15 em 15. Oi, meu nome é Leandro Negreiros e esse é o De 15 em 15, o podcast que traz um episódio a cada 15 dias com duração de 15 minutos. Episódio 2. Márcia, a pequetita do papai. Oi, meu nome é Márcia e eu tenho 43 anos. Eu sou a pequetita do meu pai e é isso que eu quero contar hoje. E eu lembro que durante uma sessão de terapia, a psicóloga um dia falou pra mim que eu era muito parecida com ele. E eu fiquei com muita raiva na hora. Porque como é que eu podia parecer com alguém tão ruim? Um homem que traía, um homem que falava horrores. Como é que eu podia ser parecida com ele? Nessa temporada do De 15 em 15, que eu vou chamar de áudios relatos, eu vou trazer histórias reais que chegaram até a mim porque as pessoas ou se sentiram abertas de me contarem alguma questão de sua vida, ou eu as convidei para que dividissem comigo parte de suas existências. Nesse segundo episódio, convido você a conhecer a Márcia. Márcia se tornou minha amiga na infância e na adolescência quase que por um empréstimo da minha prima Mônica, de quem ela era colega. Eu só convivia com a Márcia mesmo na escola, porque nos demais períodos ela não podia sair, porque o pai não deixava. Depois, mais tarde, em alguns poucos dias, em determinados horários, sempre com a presença do pai dela à espreita, seja fisicamente ou no pressentimento. A qualquer momento, ele poderia aparecer. Eu sabia que a Márcia tinha uma boa história para contar. O adjetivo boa, nesse caso, significa interessante, importante, necessária. Não é boa de divertida, de alegre. Então, eu vou refazer a minha frase. Eu sabia que a Márcia tinha uma história importante para contar. E refazendo essa frase, eu passo a palavra para ela. Eu sou a caçula de 3 filhos. A pequetita do meu pai. Quando eu cheguei, a casa já vivia cercada de cuidados. Eu tinha 2 irmãos e a mais velha tinha poliomielite. Então eu não me lembro de muito tempo de brincadeira, de afeto, de cuidado, porque o cuidado ali já estava em todas as partes, mas era um cuidado com preocupação, com medo. Mas nessa época, a lembrança que eu tenho do meu pai era um pai que eu amava. O meu papai, sempre foi o papai. E eu lembro que a vida do meu pai era trabalhar. E da minha mãe era cuidar, né? Da minha irmã. E ele me chamava de pequetita. Meu pai tinha um bar. E eu cresci cercada por doce, balas, chocolates, mas também cercada por bebida. Quando meu pai chegava em casa, à noite, eu ficava esperando. E era um ritual tirar o sapato dele. Parece que era um momento que a gente tinha. Eu lembro dele me pegar no colo e dele jantar e ele me dar um golinho de pinga. Era uma forma bem esquisita de se aproximar de um filho, né? Mas era a maneira que ele tinha de estar junto. E eu lembro também que meu irmão saiu de casa muito cedo. E aí começou uma outra fase pra gente. Meu irmão foi para um seminário, devia ter uns 16 anos, 17. E aí ficou só eu e minha irmã. E nessa época, ninguém explicou nada. Mas parece que eu só podia fazer o que ela podia e eu não podia fazer o que ela não podia fazer. E até hoje eu preciso pensar muito nessa situação. Porque tudo que acontece na minha vida é como se eu tivesse que pensar nesse passo. Mas a história não é sobre ela. E nem sobre a minha convivência com ela. Sobre a minha história com meu pai. E eu fui crescendo, né? Eu cresci com sendo a pequetita do meu pai, a caçulinha. E meu pai tinha um bar. E eu lembro que eu sempre estava ali. Era a nossa rotina estar ali. Precisava ajudar a limpar. Muitas vezes eu tinha que ficar no bar. Eu tive que aprender a fazer conta. E quando eu me tornei adolescente, parece que as coisas pioraram, porque aí o pai controlador apareceu com mais clareza.
Hoje, como adulta, eu consigo ver que eu enxerguei meu pai durante todos esses anos, talvez com o olhar da minha mãe. Porque minha mãe nunca teve um casamento fácil. Minha mãe nunca passou pra gente um olhar de pai. Era sempre de um marido ruim. Então, na adolescência, isso ficou muito nítido pra mim. Meu pai era, pra mim, um péssimo pai. Um pai pegajoso, um pai controlador, um pai chato, um pai que só falava coisas horrorosas pra gente, né? As ofensas dele pra tentar controlar, pra que a gente não saísse, eram horrorosas. E eu não podia sair. Então, quando eu me tornei adolescente, eu me tornei muito rebelde. Eu queria sair e não podia. E aí começaram as desculpas. Tudo era uma desculpa para poder sair de casa, nem que fosse um pouquinho, para dar a volta num quarteirão. Então era um trabalho de escola, ou era ir no mercado 10 vezes se fosse preciso, mas era a maneira que tinha de sair de casa. Quando ele não ia atrás da gente, né? Isso aconteceu durante várias vezes na minha adolescência, dele ir atrás, dele falar palavrões na rua, porque ele sempre foi muito desconfiado. E toda oportunidade que eu tinha de sair era como se fosse a última, eu não ia ter mais. E eu nunca podia sair à noite e fazer o que todo mundo da minha idade fazia, todo mundo em festa, e eu não ia. E quando eu ia, meu pai ia. Quando eu podia sair, eu tinha horário para voltar, e às vezes meu pai ia e ficava vigiando. Às vezes ele entrava até no meio da árvore, parecia que ele estava camuflado ali naquele meio. Mas, como toda prisão, quando se prende demais, talvez sem perceber, eu fiz um movimento e eu engravidei aos 18 anos. E aí, enquanto todo mundo viveu uma adolescência, eu, sem saber até quem eu era ainda, eu precisei ser mãe. E isso mudou muito meu olhar a partir daí. Mas não deu certo. Foi um casamento que não deu certo e eu tive que voltar para casa do meu pai. E aí foi uma outra proteção, uma outra prisão, uma outra forma de olhar, porque meu pai queria que eu ajoelhasse e jurasse que eu nunca mais ia casar. E como é que eu ia prometer isso com 21 anos de idade? Nem estava mesmo nos meus sonhos casar de novo. Eu queria viver, eu queria poder sair, eu queria poder fazer coisas que eu podia fazer, não o que me mandavam fazer ou o que me falava se eu podia ou não. Eu cresci assim. E aí eu vivi uma adolescência dos 21 aos 24 de desculpas de novo e de saídas escondidas para poder viver, porque aí foi uma outra visão, porque meu pai dizia que quem se aproximasse de mim era por interesse, né? Ninguém ia querer uma mulher com filho. Aos 24 eu casei de novo e logo eu fui embora. E hoje parece que eu consigo ver que esse ir embora para longe era uma forma de me libertar disso tudo, desse olhar, dessa vigia, dessa constante aprovação de tudo, né? E eu morei 18 anos fora. E por mais que tenha sido muito difícil, parece que foi a parte de que eu tive que tomar decisões sem o olhar de ninguém, sem saber se estava certo ou errado, sem essa desaprovação também no olhar, sem o medo de tudo. E nesse período todo, a minha mãe faleceu. E a partir do falecimento da minha mãe é que parece que eu consegui olhar para o meu pai como pai. Porque aí a gente teve que fazer o movimento de enxergá-lo como pai. Não tinha mais intermediário ali no meio, né? E aí a idade foi chegando, meu pai foi envelhecendo, veio a pandemia, meu pai morou comigo um tempo, ainda, né, numa cidade grande. Ele chegou a morar comigo 6 meses. E aí eu comecei a ter um outro olhar para o meu pai. Parecia que eu entendia por que todo aquele medo, aquela preocupação, porque eu acho que ele cresceu, era a única forma que ele sabia ser na vida. Eu lembro de um dia que ele contou
que o sonho da vida dele era servir o exército, e ele chorou, porque ele disse que não podia. Eu não lembro os motivos, né? Talvez seja por questões de estudo, né? Não pôde estudar para poder ter que trabalhar para ajudar a família. E aí eu vi que meu pai deixou de viver muita coisa, muitos sonhos. E que talvez a maneira que ele tinha era de colocar medo na gente, de viver também. Uma preocupação exagerada com tudo. E depois de um tempo, a doença progrediu. Ele tinha Parkinson e eu precisei tomar a decisão mais difícil, que era voltar para cá. Mas eu não voltava mais uma menina, eu voltava uma mulher. E aí eu voltei para cuidar dele. E parece que meu pai tinha um apego tão grande com a minha irmã, talvez por conta do problema que ela tinha, que ele não queria sair de lá. E uma queda aconteceu nesse meio tempo. A gente não é ninguém para dizer que isso é verdade ou não, mas parece que o próprio movimento dele foi de arrumar uma forma de ficar lá. E lá ele ficou, né, até o final. E foi nesse cuidado, no tempo que ele ficou acamado, é que parece que eu aprendi a amá-lo e enxergar um amor que eu nunca tinha visto. Nesses anos todos, meu pai nunca disse eu te amo, nunca deu um beijo, nunca deu um abraço. E a gente também não dava, porque a gente não aprendeu. E durante as madrugadas, né, das trocas da noite pelo dia, das alucinações, muitas vezes ele falava: eu te amo, filha, eu te amo. Nesse tempo, coisas bonitas ele falava assim, que às vezes ele não lembrava quem eu era, e ele dizia que eu era a enfermeira alegre. E que bom que meu pai tinha essa visão de mim, porque muitas vezes eu estava quebrada por dentro para poder cuidar dele, mas eu tentei o máximo que eu pude passar essa alegria. E aí, nesse tempo, eu passei num concurso público. Mesmo não dormindo direito, eu precisava meio que pensar na vida, né? Num futuro. E eu lembro que a maneira que ele tinha de demonstrar o orgulho dele pela gente era colocando medo na gente. E ele falava: nossa, como que você conseguiu sem dormir, cuidando de mim? Você é muito inteligente, mas como é que você vai dar conta de cuidar dos filhos, cuidar de mim e trabalhar? E aí ele ficou no hospital e eu chegava do trabalho e ia lá. No dia que ele faleceu, eu falei para ele assim: pai, a hora que o senhor estiver cansado, o senhor pode ir. Tá todo mundo bem, vai ficar todo mundo bem. Seus filhos cresceram. Meu pai tinha uma preocupação tão grande com a gente que parecia que a gente não era nada sem ele. Ou que a gente não ia dar nada na vida se ele não estivesse aqui para controlar. Então ele sempre achava que a gente não era capaz, que a gente não tinha juízo, que a gente não ia dar conta, que a gente, sei lá, ia passar fome, roubar, não sei nem o que falar. E aí eu falava para ele: pai, o senhor criou bem os filhos, e a hora que o senhor estiver cansado, o senhor pode ir, eu vou ficar aqui até a hora que o senhor quiser. E aí eu fui vendo a respiração dele acalmando, né? E como num ritual que ele sempre fazia a vida inteira, desde criança, eu lembro disso, e quando eu vinha para cá para visitá-lo, na hora de dormir ele falava: dorme com Deus, Nossa Senhora e o anjo da guarda. Quando eu percebi que ele estava indo, eu falei essas palavras e em seguida ele foi. O que eu quero contar dessa história é que, assim, meu pai foi uma pessoa que passou muito medo pra gente, né? E eu preciso trabalhar esse medo em mim até hoje. Medo de dar certo, medo de arriscar, medo do que os outros vão falar, medo de não dar conta, de ter que carregar o mundo nas costas, de ser correto o tempo inteiro, de nunca poder errar. Mas eu consigo ver muito do meu pai em mim hoje. Garra pelo trabalho, preocupação com os filhos. E eu acho que esse amor, ele foi aprendido no final da vida.
Mas ele foi apreendido. Mas eu acho que é isso. Eu aprendi a ser filha depois que eu perdi minha mãe, que é muito doído, né? Mas eu aprendi a ser. E talvez a mulher que eu me tornei é por ter muito do meu pai em mim. E eu lembro que durante uma sessão de terapia, a psicóloga um dia falou pra mim que eu era muito parecida com ele. E eu fiquei com muita raiva na hora. Porque como é que eu podia parecer com alguém tão ruim? Um homem que traía, um homem que falava horrores. Como é que eu podia ser parecida com ele? Mas anos depois, nesse tempo de cuidado aí dele, na pandemia, quando ele morou comigo, eu lembro que com a mesma psicóloga eu cheguei nesse assunto e falei pra ela que aquele dia que ela tinha falado eu tinha sentido muita raiva, mas que parecia que eu conseguia entender porque que tinha muito do meu pai em mim, porque eu tinha muita preocupação. E é uma das coisas que eu acho que eu luto pra quebrar o ciclo, porque o medo dele, o medo que eu acho que foi implantado nele, os sonhos dele que foram interrompidos, ele passou isso pra gente, né? Era talvez uma forma de que a gente não se decepcionasse, não sofresse. E eu preciso lutar com isso todos os dias, até hoje. Ouço novamente esse áudio-relato. A voz trêmula me transmite tanta coisa. Revela que o amor nem sempre chega pelo caminho do afeto explícito, mas muitas vezes pela trilha torta do medo. Um cuidado que vigia, protege e, ao mesmo tempo, aprisiona. Nasce de sonhos interrompidos e de uma vida que não pôde ser vivida por inteiro. O pai, incapaz de confiar no mundo, ensinou a filha a temê-lo, acreditando que assim a livraria da dor. Ela cresceu tentando escapar desse cerco, confundindo liberdade com fuga, maturidade com sobrevivência, até por perceber que o controle externo havia se transformado em voz interna. Só quando o poder se dissolveu na doença e na velhice foi possível enxergar o homem por trás do pai e aprender um amor tardio, frágil, mas verdadeiro. O medo, ainda presente, deixa de ser destino quando é reconhecido, porque é nesse reconhecimento que nasce a chance de interromper o ciclo e transformar a herança em consciência. Nesse episódio, o roteiro é meu, Leandro Negreiros, elaborado a partir do áudio que recebi da Márcia. O conteúdo é do canal de podcast Palavra Narrada. A produção foi realizada pela Fábrica de Podcast. A Isabela Martins é responsável pela social media do Palavra Narrada. No próximo episódio, conheça algumas histórias de fé, amor e diversão da família de Marita. Memórias que merecem ser contadas. Acompanhe os perfis do Palavra Narrada no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Curta, comente e compartilhe os conteúdos. Assim essa e muitas outras histórias podem chegar a muito mais gente. Obrigado. Esse foi o episódio de hoje do De 15 em 15, o podcast que traz um episódio a cada 15 dias com duração de 15 minutos. Daqui a 15 dias eu volto para contar uma nova história, porque toda vida merece ser contada.